Oi pessoal, bom dia! Como é que vocês estão? Estão prontos para a nossa aulinha de hoje? Vamos dar início agora, tá bom? A nossa aulinha. Vamos iniciar com a aulinha de português, tá? Vocês vão abrir o livrinho de vocês na página 14, tá bom? Então peguem o livrinho de vocês, por favor, para a gente dar início à nossa aulinha de hoje, tá bem? E aí, pessoal, vocês encontraram a página do livro, página 224, tá bom? Vamos iniciar agora a nossa aulinha de ciências, tá? Então, olha só. Nessa aulinha de hoje de ciências, nós vamos falar sobre o corpo humano, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês observarem essa imagem que está aí no livro de vocês, de um menininho segurando o pé. Observe a imagem. Onde o menininho sente dor? Onde é que o menininho está mostrando sentir dor? Várias partes do corpo, elas auxiliam na locomoção, como os pés, as pernas, os joelhos e os quadris. Quando vocês se machucam, vocês batem o corpo em algum lugar, o braço, a perna, ou vocês caem, vocês sentem dores nessas partes, não é? Seja nos pés, nas pernas, nos joelhos ou quadris. Mas você já parou para observar o seu corpo? O corpo humano, ele é formado pela cabeça, pelo tronco e pelos membros. O tronco é essa parte aqui, ó, da cintura, tá? Essa parte aqui de baixo até os quadris. E os membros são os braços, tá? E as pernas, tá bom? Cabeça. O corpo humano, como está aí mostrando na parte mais embaixo do livro, o menininho, olha só, tem uma setinha ligando assim, ó, para a cabeça dele. Tem outra setinha ao lado aqui, mostrando quais são os membros e mostrando onde é o tronco, tá bom? Apesar das partes serem semelhantes, nenhum corpo humano é igual. Cada um é único no mundo. Nem mesmo os gêmeos são totalmente iguais. Então, nós temos a mesma quantidade de braços, a mesma quantidade de pernas, uma cabeça, né? Um umbiguinho. Todo mundo tem. Só que o de ninguém é igual, tá bom? Todo mundo tem um narizinho, todo mundo tem um olhinho, mas o olho de ninguém é igual. O corpo de ninguém é igual, o rostinho de ninguém é igual, nem mesmo dos gêmeos, tá bom? Sempre tem alguma diferença. Por mais semelhante que seja, ninguém é igual a ninguém. Nós usamos o nosso corpo para brincar, para nadar, para estudar, para dançar, para andar de bicicleta, nos alimentar, pensar, sentir, entre outras coisas. É importante comer alimentos de boa qualidade. Vocês se lembram que a gente falou sobre os alimentos? Que nós temos que nos alimentar bem, brincar, estudar. Então, para que tudo isso aconteça de uma forma bem gostosa, bem enérgica, nós precisamos nos alimentar bastante, para alimentar bem, fazer exercícios e cuidar da higiene para garantir que o corpo da gente fique saudável. As pessoas que têm deficiência em alguma parte do corpo precisam adaptar as suas atividades e às vezes necessitam da ajuda de outra pessoa para realizá-las. Mas as pessoas que têm deficiência, elas não querem dizer que elas não são capazes de realizar. Elas conseguem, só que elas vão conseguir da maneira delas e pode ser que elas precisem de ajuda, tá bom? Olha só as imagens aí, que tem duas imagens de como utilizamos o nosso corpo. Tem umas crianças correndo, não é mesmo? Fazendo atividades, exercitando o corpo. E tem outra pessoa na cadeira de roda, outra criança na cadeira de roda. Ela também está se exercitando, mas ela está se exercitando de uma maneira adaptada para a deficiência dela, tá bom?
Então, não é porque uma criança tem deficiência que ela não é capaz de fazer alguma coisa, tá? Aí na página 226 tem uma atividade para vocês responderem, que nela tá dizendo assim, 226, tá, pessoal? O 2, outro 2, mais partes do corpo para realizá-las. Então, vocês vão marcar um X nas atividades que estão aí, mostrando nas imagens, que a gente mais usa, mais exercita o corpo, tá bom? Marquem um xizinho. Lembrando que tem mais de uma opção correta, tá? Aí na página 227, tá dizendo assim, exercício de aplicação. Número 1. Você se lembra dessa canção? Cante, letra A. Cante com os colegas e o professor a cantiga a seguir. Olha só. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Vocês vão se levantar da cadeira agora pra gente cantar junto e vocês fazerem os movimentos, tá? A tia vai cantar e vocês vão fazer aí na casinha de vocês. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, orelhas, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé. Vocês conhecem, pessoal, essa musiquinha? Gostam de brincar? Eu também gostava bastante quando eu era criança dessa musiquinha. Eu adorava cantar ela e ficar dançando também. Aí, pessoal, voltando para a atividade, na letra B, tá? Então, todo mundo com os nomes que aparecem na canção. Então, tem a imagem aí de um menininho e umas setinhas. Vocês vão colocar a imagem, o nome de cada imagenzinha, de cada parte do corpo, no quadrinho verdinho que está aí ao lado, tá bom? Coloquem corretamente, observem bem, façam devagar para que vocês não errem, tá bom? Mas se vocês errarem, vocês podem apagar e fazer novamente, tá bem, pessoal? Assim que vocês concluírem, vocês vão fazer a atividade da página 228. Vocês vão passar a página, tá? Página 228, nós iremos fazer somente a atividade número 2, tá? O restante é atividade para casa, tá bom? Aí na atividade número 2 da página 228, tá falando assim. Você lembra o nome de outras partes do corpo que não são citadas na canção? Dê exemplos de alguns. Então, vocês vão colocar nessas duas linhazinhas aí as partes do corpo que não são citadas nessa canção que a gente viu agora, tá bom? Então, coloquem as partes que vocês lembrarem. Façam devagarinho, não precisa ter pressa para terminar, tá bom? Observem bem o corpinho de vocês, os dedinhos, quantos dedinhos vocês têm na mão. Observem bem o corpinho de vocês para que vocês possam se conhecer, tá? Conhecer as partes do corpo, tá bom, pessoal? Memorizem o que vocês têm na mão, observem bem o corpinho de vocês para que vocês possam se conhecer, tá? Conhecer as partes do corpo, tá bom, pessoal? Memorizem a musiquinha e treinem ela em casa, tá? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? E até a próxima aula. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus, tá bom? Tenham uma boa tarde, tenham um bom dia. Façam as atividadezinhas todas bonitinhas, bem direitinho, tá bom? Eu sei que vocês são muito inteligentes, muito espertos, tá? Então, continuem assim, tá, meu bem? Um beijo. Aí na atividade número 5 tá falando assim. No quadro, alguns numerais estão cobertos com símbolos. Descubra quais são esses numerais e complete o número da página seguinte. Então, vocês vão olhar aí quais são os numerais que estão faltando, tá bom? E aí, na página 171, vocês vão completar quais são esses números. E aí tem as imagens,
vocês vão olhar, vão associar quais números estão faltando e colocar aí nos quadrinhos representando a imagem, que representa a imagem de cada um, tá bom? Ação bem bonito, bem bacana, bem devagarinho para vocês não errarem, tá? E boa sorte, pessoal. Agora quando vocês terminarem aí, vocês vão pegar e abrir o livrinho na página 224, tá bom? Para que a gente possa dar início à nossa aulinha de ciências, tá? Página 224, tá bom? Aí, pessoal, na página 168, a próxima página, tá falando assim, olha só, sobre o circo. Vocês já foram ao circo alguma vez? Vocês já viram um palhaço ou algo do tipo? Olha só aí, esses palhaços, pessoal do circo, todos brincando. Aí tá falando assim, sobre o circo. O circo é uma das mais antigas formas de arte. Em várias partes do mundo, artistas se apresentam no picadeiro, fazendo malabarismos, mágicas, palhaçadas, acrobacias em trapézios e muitas outras exibições. Os artistas de circo viajam muito, apresentando-se para plateias entusiasmadas e admiradas com seu trabalho. Então, os circenses, eles viajam bastante. Por exemplo, hoje eles poderiam estar aqui se apresentando na nossa cidade. Aí eles passam alguns dias, tipo uns 5 dias mais ou menos, e depois eles vão se apresentar em outra cidade. Eles não têm uma moradia fixa, eles vivem de cidade em cidade, buscando plateias e apresentando o trabalho deles. Aí tem também, aí mais embaixo, depois dessa imagenzinha do circense brincando, tem a maioria dos trabalhadores de circo moram em pequenas casas sobre rodas, conhecidas como trailers. Então, esses palhaços, esse pessoal que se apresentou no circo, eles moram em trailers. O que são trailers? São um tipo de casa, uma moradia, só que é em formato de um carro. Eles moram nesses carros, nesses automóveis e viajam dentro deles. Então, para onde eles vão, eles levam as casas deles. Aí na página 169, tá falando assim, atividade número 3. Laura e Tadeu foram ao circo. Nele, as cadeiras são numeradas na fileira que estão sentadas. Elas estão numeradas em ordem crescente. Descubra o número da cadeira em que cada um deles está sentado. Então, olha só. A Laura e o Tadeu estão sentados aí em 2 cadeiras. Então, vocês vão descobrir quais são os números das cadeiras que eles estão sentados e colocar aí mais embaixo, tá? No primeiro tracinho, vocês vão colocar o número da cadeira em que a Laura está sentada. E no segundo tracinho verde, vocês vão colocar o número da cadeira em que o Tadeu está sentado, tá bom? Aí na atividade número 4, tá falando assim. Observe a sequência numérica e vão completar com os números que estão faltando, tá bom? Assim que vocês fizerem essa sequência, vocês vão passar para a próxima página, atividade número 5, tá bom? Que diz assim. E aí, pessoal, vocês conseguiram? Então, vamos continuar, né? Aí, continuando na página mais embaixo, tem o exercício de aplicação, que tá dizendo assim, ative a memória. Poxa, que bagunça! Júlia estava preparando 10 pedaços de papel para um sorteio, mas deixou-os cair no chão. Veja quais foram os pedaços de papel que caíram no chão. Olha só, os pedaços de papel que a Júlia deixou cair. Olhem aí no livro de vocês. Aí tá falando assim, ó. Organize os números desses pedaços de papel na sequência numérica crescente. Depois, responda o que se pede.
Então, nessa primeira linha, vocês vão colocar os números na ordem crescente. O que é a ordem crescente? É a ordem que o número vai crescer, entendeu? Vocês vão ver primeiro qual é o número menorzinho que tem aí, o que vale menos, e vão colocar primeiro. E aí, vocês vão seguir colocando qual vale mais depois dele, qual o número maior depois dele, tá? Depois que vocês fizerem, tem falando assim: ela perdeu 2 pedaços de papel de números que completam a sequência anterior. Quais são esses números? Então, vocês vão ver quais números estão faltando e vão colocar nessa linhazinha aí embaixo quais. Aí na página 167, dando continuidade à nossa atividade número 2, tem assim: Júlio escreveu uma sequência numérica de 1 a 70. Olha só. Essa sequência numérica aí no livrinho de vocês. Aí tem assim: ele pintou os quadrinhos com os números de 5 em 5, 5 e 5, 5 e 10. Ele pintou os quadrinhos com os números 5 e 10, pulando 4 quadrinhos, ó, ele pulou 4 quadrinhos entre o número pintado e o outro. Faça os mesmos nas outras linhas. Após pintar os quadrinhos, faça o que se pede. Então, vocês vão olhar aí os quadrinhos e vão pintar os números de 5 em 5, tá bom? Vocês vão pulando a cada 4 quadrinhos, vocês vão pintar o número que tem o número 5, tá bom? Aí na letra A, depois que vocês pintarem, na letra A tem assim: escreva a sequência de números dos quadrinhos que você pintou. Então, você vai colocar aí nessas 2 linhas somente os números que você pintou, tá bom? Na letra B, sequência anterior. Então, como vocês estão em casa, não vai ter como a gente conversar, né? Mas vocês podem conversar com alguém aí da casa de vocês, tá bom? Vocês vão olhar a sequência dos números, tá? E vão ver aí que eles crescem de 5 em 5. É como se vocês estivessem contando o dinheiro de 5 reais. Então, vocês têm 5 reais, aí vocês ganham mais 5, fica 10, não é? E aí vocês vão vendo que ele vai crescendo de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, não é isso? E assim o número vai crescendo na sequência de 5 em 5, tá bom? Aí, olha só, no livro de vocês tem um rapazinho aí, né? E o rapazinho, o nome dele é Felipe. O Felipe, ele observou que a mãe dele estava comprando sorvete e percebeu ela contando os valores de 2 em 2. Aí ele falou: que curioso, minha mãe falou uma sequência numérica que sempre pula um número. Olha só, a mãe dele contou 2, 4, 6, e aí foi prosseguindo nessa sequência numérica, pulando de 2 em 2. Isso acontece porque ela usou cédulas de dinheiro com o valor de 2 reais. Então, a cada cédula que ela deu ao sorveteiro, foram acrescentados 2 reais. Uma cédula de 2 reais, 2 cédulas de 2 reais, você vai pegar o 2 mais o 2, que vai ficar 4, não é isso? Olha só, 2 mais 2, 4. 3 cédulas de 2 reais, fica 6 reais, olha só. 2 mais 2, e aí mais 2, fica 6, não é? E aí foi por isso que ela foi contando de 2 em 2, até dar o valor que vale o sorvete, tá bom? Ela foi contando 2, 4, 6, 8, das notinhas de 2 reais que ela tinha. Maiores que 60, veja a próxima dezena
começando pelo 60. Olha só aí, uma sequência numérica do número 60. No 60, depois do 60, vem o 61, o 62, o 63, 64, 65, 66, 67, 68 e o 69. Essa é a sequência numérica do número 60, tá? Então, aí na página 165 tá falando assim: todos esses números são lidos a partir da palavra 60. Observe o exemplo. Aí o rapazinho tá falando aí, ó. Esse é o 64. Como fica o 64? Primeiro você põe o 6 e depois o número 4. Por que que o número 6 está na frente? Porque é a casa do 60. Então, sempre vai apresentar o 6 primeiro e depois o número 4, tá? Nessa família, nessa casa do 60, o 60, ele é formado pelo 6 e o 0. Então, o 6 sempre vai ficar na frente, tá bom? E depois o 0. Para formar o 61, você vai colocar o número 6 e depois, na frente do 6, o número 1, tá bom? Aí tem a outra menininha falando aqui, ó. E o 67? Olha só como fica o 67. Tá? O 6 primeiro, depois o 7. Por que o 6 está na frente? Porque é a casa do 60, tá? É a sequência numérica do 60. Então, o número que é apresentado da casa, ele sempre vai ficar na frente. Depois, o restante do número. Por exemplo, 67. Continuando a sequência de números, para a próxima dezena, temos 70. Depois do 69 vem o 70, depois o 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 e por último o 79. Essa é a sequência de números da casa dos 70, tá? Todos esses números são lidos a partir da palavra 70. Observe o exemplo. Aí tem esse menininho que fala assim, ó. Este é o 73. Olha ele mostrando aí como é o 73. Primeiro o número 7 e depois o número 3, tá? Número que é apresentado da sequência, primeiro sempre vem na frente, que é o 70. Então, é representado pelo número 7, tá? Então, 7 primeiro, depois o 3. E aí a outra menininha falou assim. E esse é o 76. Então, o 7 vem na frente e depois o 6. Aí, vamos ver se vocês entenderam. Olha só. Então, vocês vão completar esse quadrinho aí, esse quadrinho azul, com os números que estão faltando, tá bom? Tem aí 60, 61, 62. Aí, vocês vão seguindo, lembrando qual número vem depois do 62 e completando até o último número aí da sequência. Tem a sequência do 60 e do 70, tá? Então, vocês vão completar aí e depois vão me mostrar para mim ver se vocês acertaram, tá bom? E aí, pessoal, vocês conseguiram concluir? Eu espero que sim, tá? Então, agora a tia vai pedir para vocês pegarem e abrir o livro na página 164 para que possamos iniciar a nossa aulinha de matemática, tá bom? Então, abram o livrinho na página 164, por favor. E aí, nessa página, está falando sobre sequência numérica, tá? Então, a sequência numérica, ela é a sequência de números, tá? O que é essa sequência? É aquela ordem que os números se posicionam. Por exemplo, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Então, cada um desses números tem o lugarzinho deles. Primeiro, o número 1. Depois do 1, vem o número 2. Então, eles não saem dessa posição, tá bom? Isso é chamado de sequência numérica. E aí, pessoal, vocês conseguiram? Então, nós vamos continuar agora nossa atividade número 4, tá? Na atividade número 4, tá falando assim.
Observe as palavras. Aí tem chapeuzinho vermelho, chá, xé, xi, xó e chu, nha, nhé, nhi, nhó, nhu, lhá, lhé, li, lhó, lhu. Então, aí no quadrinho ao lado tá dizendo assim, antes do H, eu posso pôr o L, o N ou o C. Cada um vai ter um som. Isso você vai aprender. Então, o C com o H, ele fica o som de X. Quando a gente coloca primeiro o C e depois a letrinha H, ele dá um nome, um sonzinho assim da letrinha X, tá? Como tem aí, ó, o livrinho de vocês, a palavra chapeuzinho. Olha só, chapeuzinho lembra o som do X, só que ela é escrita com o CH, tá bom? Vermelho, a palavra vermelho tem o LHO, tá até destacadinho aí em vermelho no final, no livrinho de vocês. LHO. O L, o H e o O juntos, ou o L e o H, dá o som de lé, tá? O L e o H. O N com o H, ele também dá um sonzinho diferente. Tem aí no livrinho de vocês a família do NH em roxinho, tá? Aí fica, ó, nha, nhé, nhi, nhó e nhu, tá bom? Olha só como é que fica a boquinha para falar nha, ó, nha, nhé, tá vendo? O NHL, nhé. O NHI, ni, ni. O NHO, nhó, nhó. E o NHU fica nhu, nhu. Olha só como a linguinha da tia fica, ó, nhu, tá? Então, vocês vão praticar, vão escrever no caderno palavras que iniciem, que são formados com lhá, lhé, li, lhó e lhu, chá, xé, xi, xó e chu, e nha, nhé, nhi, nhó, nhu, e lhá, lhé, li, lhó, lhu, tá bom? Vocês escrevam no caderno e depois mandem pra ti, tá? Aí tem na letra A, na página seguinte, falando sobre algumas palavrinhas do que a gente viu agora, algumas famílias, tá? Vão ver o que tem aí na imagem, tá? E vão pintar as sílabas que formam as palavras das imagens que tem aí. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. A palavra que tem aí essa primeira imagem é boliche. Então, vocês vão ver qual as sílabas que formam a palavra boliche e pintar, tá bom? Vocês podem pintar da cor que vocês quiserem, tá, pessoal? E aí, assim que vocês concluírem, vocês vão passar para a próxima atividade. Aí tem aí, ó, primeiro é boliche, depois chapéu, depois mochila, depois chinelo e chupeta, tá? Chupeta. Aí na letra B, tá falando assim, ó. Complete as sílabas que estão faltando. Aí tem algumas imagens e umas palavras que não estão completas. Então, vocês vão completar com o que está faltando, com as sílabas que está faltando. Aí a primeira imagem de um palhaço, tá? Depois, um coelho. Depois do coelho tem uma folha. Depois da folha e abaixo do palhacinho tem o repolho. Depois do repolho tem uma abelha. E depois da abelha tem um alho. Tá bom? Vocês vão completar. Conseguiram, pessoal, encontrar a página? Então, olha só. A nossa aulinha de português de hoje vai falar sobre folheto. Mas o que é folheto? Então, pessoal, folheto é um pedacinho de papel que ele traz informações importantes, como, por exemplo,
um folheto de alguma loja que vem indicando alguma promoção, os produtos que estão em promoção, ou o folheto de uma festa, de uma peça de teatro, entenderam? Que vem dizendo qual, se for, por exemplo, uma peça de teatro, qual a peça de teatro, o horário, quantos ingressos são disponíveis para venda, quem são os atores que estarão aparecendo. Então, é um pedacinho de papel que contém várias informações importantes. Aí no livro de vocês está falando assim: vamos falar de publicidade, tão presente em nosso dia a dia. Ela está nas ruas, nos shoppings, no jornal, na revista, no celular, na internet. Ela consegue entrar até em nossa casa. Olha só, são os folhetos, os cartazes, panfletos e propagandas, são alguns textos que circulam em nosso cotidiano, tá bom? Então, os folhetos são criados para divulgar um produto, ou um serviço, ou uma ideia. Podem servir para o livro, tá? Na página 14, tá bom? Tá falando assim, ó: Chapeuzinho Vermelho e o Caderninho Mágico. Então, olha só, aí é um folheto de uma peça de teatro. O nome da peça de teatro é Chapeuzinho Vermelho e o Caderninho Mágico. Aí, ao lado, tem as informações sobre a peça de teatro. Tá dizendo assim, que a data vai ser no dia 21 de março, um domingo. O horário é às 16 horas. O local é no Teatro Malhado. O endereço é Avenida Lalinha Chique, número 27, Rua Sônia. O ingresso está no valor de R$ 35,00. E aí tem as informações sobre o ingresso com o número de telefone, que você pode ligar e saber mais informações caso tenha alteração ou se tem alguma promoção em relação à venda de ingressos, tá bom? E aí tem o número do telefone também. Na página 15, tá continuando falando sobre o folheto. Olha só. Agora conheça a sinopse do folheto. No folheto, ele vem explicando, a sinopse, ela vem explicando como vai ser a peça, ou seja, um breve resumo do que vai acontecer, tá bom? E aí tá falando assim: Chapeuzinho Vermelho e o Caderninho Mágico é uma divertida historinha vermelha resolve escrever o tal caderno. Muitas confusões acontecem, como a visita inesperada de personagens de outros contos infantis. Entre eles tem a Cinderela, a Madame Sanovar, Zip, Leão Artista, Dona Baratinha e até uma tartaruga atleta. Nessa história, o lobo é transformado em príncipe. Olha que bacana essa peça de teatro. É um espetáculo dinâmico e divertido para as crianças, com fantoches e também atores de verdade. Gostei bastante. Aí embaixo, continuando na página 15, tem uma atividadezinha, que tem assim, para conferir. Nessa história, o que acontece com o lobo mau? Marque um X na opção correta. Olha só, já é para responder de acordo com o textinho que a tia leu sobre a peça de teatro, tá? Aí tem assim: nessa história, o que acontece com o lobo mau? Marque um X na opção correta. Aí tem a primeira opção. O primeiro quadrinho verde está falando assim, que ele se transforma em um leão artista. Tá certo? Se sim, você marca um X. Se não, deixa em branco. Ele se transforma em uma tartaruga. O príncipe se transforma em uma tartaruga. O que você acha? No 16 tem um exercício para a gente responder de acordo com o que a gente acabou de ver sobre os folhetos, tá bom? Aí tem assim: número 1. Converse com o colega sobre o folheto lido. Como vocês estão em casa, vocês podem escrever no caderno, tá bom? No caderno de vocês. Ou dialogar com alguém que esteja em casa. Aí tem letra A.
Que tipo de informação o folheto apresenta? Vocês vão colocar aí qual é o tipo de informação que o folheto está apresentando. O folheto que a gente viu, tá? Letra B. Qual é o título da peça de teatro que o folheto está divulgando? Então, qual é o título da peça? Qual é o nome da peça de teatro que está no folheto? Letra C. A peça de teatro foi inspirada em qual história? Em qual história vocês acham que foi inspirada aquela peça? E letra D. Lendo a sinopse, ficou com muita vontade de assistir a peça de teatro? Então, quando vocês leram, quando nós lemos juntos a sinopse da peça de teatro, vocês ficaram com vontade de assistir? Sim ou não? Vocês vão responder ou no caderno ou coloquem aí no livro, tá bom? Assim que vocês responderem essa atividade, vocês vão passar para a atividade seguinte aí, no momento de descrição, pintar a hora do espetáculo. Então, vocês vão pegar o lápis de cor azul e pintar a hora do espetáculo, o horário, tá bom? Aí, depois que vocês pintarem, vocês vão pegar o lápis vermelho e vão pintar o local. Onde vai ser a peça de teatro? Onde ela vai acontecer? Vocês vão olhar lá no folheto, tá bom? E vão pintar de vermelho. E aí, depois vocês vão pegar um lápis verde, um lápis de cor verde, e vão pintar o valor do ingresso. Onde é que tá lá o valor do ingresso? Vocês vão pintar de verde, tá bom? Aí, assim que vocês terminarem, vocês vão passar para a atividade número 3, tá? Número 3, que diz assim: de acordo com a sinopse da peça, o que acontece quando a Chapeuzinho escreve no caderno mágico? Assinale com um X as opções corretas. Então, vocês vão assinar lá com um X, tá bom? Na opção correta. Lembrando que é mais de uma alternativa certa, tá? Aí tem no primeiro quadrinho verde falando assim: que tudo que é escrito nele torna-se realidade. No segundo quadrinho, tá falando que o lobo se transforma em um príncipe. E no terceiro quadrinho, tá falando que muitas confusões acontecem, tá bom? Então, vocês vão ver aí qual é. Escreve, quando a Chapeuzinho escreve no caderno mágico. Assinale com um X as opções corretas. Então, vocês vão assinar lá com um X, tá bom? Na opção correta. Lembrando que é mais de uma alternativa certa, tá? Aí tem no primeiro quadrinho verde falando assim: que tudo que é escrito nele torna-se realidade. No segundo quadrinho tá falando que o lobo se transforma em um príncipe. E no terceiro quadrinho tá falando que muitas confusões acontecem, tá bom? Então vocês vão ver aí qual é a resposta correta e marcar um X, tá bom? Assim que vocês terminarem, se vocês concluírem essa atividade número 3, vocês vão passar para a atividade número 4, tá bem? Oi, pessoal! Bom dia! Como é que vocês estão? Estão prontos para a nossa aulinha de hoje? Vamos dar início agora, tá bom? A nossa aulinha. Vamos iniciar com a aulinha de português, tá? Vocês vão abrir o livrinho de vocês na página 14, tá bom? Então, peguem o livrinho de vocês, por favor, pra gente dar início à nossa aulinha de hoje, tá bem?